Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, nós estamos compartilhando devocionais debaixo do tema A Dinâmica da Fé e a Fé Dinâmica. Quero encorajar os irmãos a compreenderem como a nossa fé funciona e a depositarem a sua completa confiança em Cristo Jesus, a exercitarem a sua fé. Amados, nós precisamos aprender a viver a vida cristã. Nós já vimos ontem, eu citei aqui no devocional de ontem com os irmãos, o versículo de Romanos 1,17, que diz que é no Evangelho que se revela a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ontem eu falei um pouquinho sobre o que é a justiça de Deus e nós acessamos toda essa obra de justiça realizada por meio de Cristo Jesus pela fé. E esse tema eu escolhi, a dinâmica da fé e a fé dinâmica, porque nós precisamos compreender, alinhar o nosso entendimento com o entendimento bíblico de como a fé funciona, ou seja, a dinâmica da fé, compreendendo que para que ela seja eficaz, para que a nossa fé seja eficaz, nós precisamos entender como a fé funciona e colocá-la em prática, ou seja, a fé dinâmica, que não é uma fé paralisada, estática, mas é uma fé que se movimenta, uma fé que é alimentada e exercitada todos os dias da nossa vida. Então hoje eu quero compartilhar um texto com os irmãos que está em Provérbios, Provérbios capítulo 3, dos versículos 5 ao 8. Está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amados, esse texto aqui é extraordinário. Ele nos explica de uma forma resumida como funciona a fé, como é a dinâmica da fé. Então, começa com confie no Senhor, ou seja, deposite a sua completa confiança, esperança em quem? No Senhor. Confie nele como? De todo o seu coração, ou seja, inteiramente, completamente depositando a nossa confiança no Senhor. E não se apoie no seu próprio entendimento, ou seja, não acredite na sua própria sabedoria. Não deposite a confiança na justiça própria, na carne. Pelo contrário, deposite a sua confiança no Senhor, na justiça que provém do Senhor. A dinâmica da nossa caminhada de fé, amados, o princípio básico é esse. É nós entendermos que nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus e que nós precisamos depositar a nossa completa confiança nele e precisamos abandonar, deixar de lado toda a confiança na carne, toda a confiança na justiça própria. Amados, isso significa deixar de lado o orgulho, o egoísmo, a soberba. Inclui o reconhecimento. É o que nós vemos aqui no versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ou seja, reconheça que você depende. Nós precisamos desse reconhecimento que somos completamente dependentes de Deus. Reconheça o Senhor em
todos os seus caminhos. Não é só naquilo que nós achamos impossível, naquilo que é difícil. Não, é em tudo. Em cada detalhe do nosso dia a dia, em cada detalhe da nossa vida, até mesmo nas coisas mais simples, mais cotidianas, nós precisamos o quê? Reconhecer que nós somos plenamente, completamente dependentes do Senhor. Isso é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Quando nós vivemos assim, aqueles caminhos, ou seja, aquelas áreas da nossa vida que estão tortuosas, Ele mesmo endireitará. Quando reconhecemos que dependemos do Senhor para ter um temperamento diferente, quando reconhecemos que dependemos do Senhor para administrar as nossas finanças, quando reconhecemos que dependemos do Senhor para criar os filhos, para ser uma boa esposa ou um bom esposo, quando reconhecemos que dependemos do Senhor para todas as coisas da nossa vida, tudo aquilo que ainda está tortuoso, o Senhor mesmo endireita. Essa é a dinâmica da fé. Agora, se nós começamos a depositar a confiança no nosso próprio entendimento, a confiança na nossa própria justiça, nós começamos a ver os nossos caminhos ficarem ainda mais tortuosos. Ao invés de serem endireitados, nós começamos a ver eles ficarem cada vez mais tortuosos, cada vez mais fora dos planos de Deus. Amados, precisamos mergulhar nessa vida de dependência a Cristo Jesus. Quero fazer um adendo aqui. Quando o ser humano caiu, a oferta que a serpente, ou seja, Satanás, fez para o ser humano foi uma oferta de tornar o homem independente de Deus. Porque ele disse assim: olha, vocês não vão morrer, mas se vocês comerem desse fruto aqui, vocês se tornarão como Deus, iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E isso chamou a atenção de Eva. E ela comeu aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, deu ao seu marido, que também comeu, que também gostou da oferta. Porque era para se tornar independente de Deus. Opa, não preciso mais depender de Deus, eu vou me tornar igual a Deus. Eu vou me tornar um Deus. Essa foi a oferta que Satanás fez. E isso é o que ele tem feito depois da queda, ainda mais estimulando as pessoas a terem uma vida independente de Deus. E infelizmente essa estrutura mental de independência inundou a igreja. E nós temos vivido como se nós fôssemos independentes de Cristo Jesus. Amados, não existe vida fora de Cristo. Só existe vida. Quando eu falo vida, é vida genuína. Vida completa, vida eterna, vida plena. Só existe vida em Cristo Jesus, porque só Ele é a fonte de vida. Só Ele é o caminho. Fora de Cristo não há vida. Então essa independência, esse senso de independência precisa cair por terra na nossa vida. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, ou seja, nós precisamos aprender a depender do Senhor em cada detalhe da nossa vida. A caminhada, a jornada do justo, ou seja, daquele que foi justificado por Cristo, é pela fé. E a dinâmica da fé funciona assim, a fé funciona desse jeito, em completa dependência a Cristo Jesus. E quando nós reconhecemos o Senhor em tudo, quando nós dependemos do Senhor em tudo, Ele mesmo endireita tudo o que precisa ser endireitado. Ele mesmo vai moldando tudo o que precisa ser moldado. E na continuidade do texto ali de Provérbio que nós lemos, diz ali: não seja sábio aos seus próprios olhos. Mais uma confirmação. Já tinha falado ali, não se apoie no seu próprio entendimento. Agora, não seja sábio aos seus próprios olhos. Pelo contrário,
tema o Senhor, respeite ao Senhor, reverencie ao Senhor, ouça os conselhos de Deus e siga os conselhos de Deus e evite o mal. Ou seja, não exercite o teu coração na maldade, pelo contrário, evite o mal, afaste-se daquilo que é mal. Quando nós vivemos assim, amados, nessa dinâmica, exercitando a nossa fé todos os dias dessa maneira, confiando no Senhor de todo o nosso coração, dependendo dele para todas as coisas, existe uma recompensa para a nossa vida. Lembra do texto que nós lemos ontem, de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam? Olha que recompensa extraordinária aqui no versículo 8. Quando nós vivemos nessa completa confiança e dependência a Cristo Jesus, isso dá vida, olha só, isso dará a você saúde, ou seja, nós teremos o que? Saúde, vida ao nosso corpo e vigor aos ossos. E é interessante nós olharmos essas palavras no hebraico, que quando fala ali, isso dará a você saúde ao corpo. Essa palavra corpo no hebraico, a tradução é cordão umbilical. Olha que interessante isso, amados. Cordão umbilical é o que conecta, o que liga a mãe ao bebê quando ele ainda está no ventre, quando ele ainda está ali sendo gerado. Podemos dizer que aqui é uma comparação, esse cordão umbilical é o que? É o que nos conecta ao Senhor, é o que mantém o nosso relacionamento com Deus vivo, fluindo alimento genuíno. O cordão umbilical ali fluindo, é o que flui o alimento que sai da mãe e vai para o bebê. Então é o alimento genuíno que vem de Deus fluindo para nós, para todo o nosso corpo, não apenas o nosso corpo físico, mas para todo o nosso ser. Então quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, quando nós dependemos completamente de Cristo Jesus e reconhecemos que somos completamente dependentes dele, isso traz saúde para a nossa vida. E vigor aos ossos. Aqui ossos significa corpo. Então traz vigor, traz ânimo. Outra versão diz refrigério, descanso. Para quê? Para o nosso corpo. Amados, olha que extraordinário, que recompensa maravilhosa é essa. Tem um texto lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, que fala que o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, ele habita em nós e ele dará vida até mesmo ao nosso corpo que é mortal. Ali no contexto de Romanos está dizendo que o nosso corpo não vai mais ser um instrumento do pecado, mas vai ser um instrumento para a glória de Deus. Não tem mais desculpa para nós vivermos mergulhados no pecado. Infelizmente, algumas pessoas tiram um texto, algumas palavras de Jesus, tiram esse texto do contexto em que Jesus falou para defender os seus pecados, vamos dizer assim, os seus pecados de estimação. Dizem assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tiram esse texto do contexto para desculpa para os seus pecados. Mas olha o que nós estamos vendo aqui, que quando nós entramos nessa caminhada de fé, nessa jornada de fé, o Espírito Santo, ele traz vida para o nosso corpo que é mortal, ou seja, o nosso corpo não precisa mais ser escravo do pecado. Quando meditamos nesse texto de Provérbios, nós vemos que uma caminhada de confiança e dependência a Deus traz o que? Traz saúde para essa nossa vida com Deus, para a nossa conexão com Deus, e traz o que? Descanso, refrigério, ânimo, até mesmo para o nosso corpo. Não precisamos mais viver governados, dominados pelo pecado. Pelo contrário, somos livres. E é interessante,
Depois lê Romanos capítulo 8 para compreender plenamente essas escrituras. Se nós lermos ali, nós veremos todo esse contexto ali, dizendo que nós não precisamos mais ser escravos, porque nós fomos adotados por Deus. E agora, como filhos de Deus, nós não somos mais o que? Escravos. Amados, essa caminhada de fé, essa jornada de fé que o Senhor tem para nós, essa dinâmica, como a fé funciona, é uma rendição a Deus. Precisamos reconhecer que somos completamente dependentes do Senhor. Precisamos abandonar a confiança em si mesmo, a confiança na justiça própria. Sabe, amados, ainda existe uma estrutura no ensino do Evangelho muito equivocada. Uma estrutura de ensino que enaltece a capacidade própria. Amados, nós não podemos fazer nada sem Jesus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus falou isso. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele é a videira, nós somos os ramos. A vida genuína vem dele, flui dele. E nós precisamos entrar nessa dinâmica da fé. Precisamos abandonar a confiança em nós mesmos. E quando eu falo abandonar a confiança em nós mesmos, é tirar essa estrutura, muitas vezes, que a religião nos impôs, de que nós somos capazes de fazer alguma coisa. Porque eu oferto ou porque eu dizimo, Deus me dá algo em troca. Porque eu faço alguma coisa. Não, amados, essa não é a estrutura correta. A estrutura correta é o que Jesus falou. Deus, o Pai Celestial de vocês, amou vocês primeiro. Nós recebemos primeiro. Nós recebemos de Deus todas as coisas. Então, tudo aquilo que nós oferecemos a Deus, não é para recebermos algo em troca. Porque Ele já nos deu tudo. Ele é o doador. Ele é a fonte de todas as coisas. Quando nós oferecemos algo a Deus é porque entendemos que nós já recebemos dele. É como uma atitude de gratidão, de generosidade, reconhecendo que somos dependentes de Deus e que já recebemos tudo dele. Sabe, amados, essa estrutura é que precisa ser, essa estrutura de que nós fazemos algo ou damos algo a Deus para receber algo em troca, isso precisa ser desconstruído da nossa vida. A dinâmica da fé não funciona assim. Eu não faço algo para receber algo em troca. Eu já recebi tudo de Deus. Tudo que eu recebi é pela graça do Senhor. E eu acesso tudo isso pela fé, confiando que eu já tenho o perdão dos meus pecados, confiando que eu já tenho a redenção, confiando que eu já sou justo, porque a obra de Cristo Jesus já me justificou, confiando que eu já sou herdeiro, porque a obra de Cristo Jesus já me tornou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. A questão é que nós precisamos depositar a nossa confiança em tudo isso e tirar os olhos desse mundo natural aqui. Muitas vezes é o que eu mencionei ontem, amados. Nós fixamos os nossos olhos só nas coisas materiais. E aí achamos, eu não tenho as coisas materiais, eu não tenho bens, eu não tenho isso, então Deus não me ama, Deus não me dá nada, a minha fé não funciona. Ei, amados, a nossa fé é para acessar a vida completa que o Senhor já nos deu. E antes de qualquer coisa, o Senhor quer nos ensinar o quê? A sermos pessoas íntegras, inteiras nele, que desfrutam de paz, que desfrutam do descanso que Jesus Cristo conquistou. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei alívio para as vossas almas cansadas. Amados, o mundo é frenético, as pessoas estão enlouquecidas, podemos dizer assim, enlouquecidas e muitas vezes enlouquecendo os outros. As suas almas estão aflitas.
mas nós somos a fonte de refrigério para esse mundo. Mas se nós não conseguirmos compreender a dinâmica da fé, nós entramos nessa estrutura mental do mundo que é extremamente materialista e começamos a achar que tudo que nós precisamos é o que esse mundo aqui oferece. Não, o que nós precisamos é tudo que Deus já nos deu. Nós já estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando lemos esse texto em Efésios que fala que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ali na continuidade do texto, é o capítulo 1 de Efésios, nós podemos ver o que são essas bênçãos. É a redenção, é o perdão dos nossos pecados, é sermos selados com o Espírito Santo da promessa. Amados, nós já recebemos tudo isso e acessamos tudo isso pela fé. Alguém que compreendeu que já está em Cristo Jesus e alimenta essa vida de dependência a Cristo Jesus, não importa as circunstâncias, não importam as situações adversas, é uma pessoa que permanece em paz, que não é dominada pelo medo, que não é dominada pela condenação. E é essa vida que o Senhor quer que nós tenhamos. Essa é a vida que o Senhor tem para nós como filhos de Deus. Não significa que o Senhor não nos dará bens materiais. Eu não estou falando isso, me entendam. Significa que nós precisamos tirar os nossos olhos dos bens materiais e colocar os nossos olhos em Cristo, confiando de todo o nosso coração nele e não se apoiando no nosso próprio entendimento. O nosso próprio entendimento é traiçoeiro. O nosso próprio entendimento está pautado na sabedoria desse mundo, é enganoso, é mentiroso. Precisamos depositar a nossa confiança no entendimento de Cristo, na sabedoria que vem de Cristo. Por isso que precisamos o quê? Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em todas as áreas da nossa vida. E aquilo que está torto, como eu já falei, aquilo que está tortuoso, o Senhor mesmo vai o quê? Vai endireitando. Mas eu quero encorajar você a desenvolver uma vida de completa confiança em Cristo Jesus. Cristo Jesus é suficiente para nós. E nós precisamos aprender a desenvolver essa vida. De confiança em Cristo, na suficiência de Cristo Jesus. Sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Somos completamente dependentes dele. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelos teus ensinamentos. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós compreendamos, Pai, que esse mundo aqui, a sabedoria desse mundo aqui é completamente enganosa. Pai, que eu e os meus irmãos compreendamos que nós precisamos reconhecer o Senhor, aprender a depositar a nossa completa confiança no Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos de uma vez por todas que a sabedoria desse mundo aqui, a nossa própria justiça, é como trapos de imundícia para o Senhor. Senhor, nós somos completamente dependentes do Senhor, da sua obra de justiça. Nós somos completamente dependentes do seu amor, da sua graça, da sua dádiva. Que eu e os meus irmãos compreendamos isso e possamos mergulhar nessa jornada de fé, uma jornada de fé em que a nossa confiança no Senhor, Pai, é alimentada todos os dias. Pai, eu oro para que os meus irmãos desenvolvam um relacionamento íntimo e pessoal contigo diariamente. Que eles recebam plenamente o seu amor e sejam cheios, transbordantes, para que as pessoas ao redor deles sejam inundadas com esse amor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.